É impossível a gente começar a resolver pelo somatório das forças no x. Por quê? Porque nós não temos nenhuma informação. Nossa única informação é no eixo y. Então a gente começa pelo somatório das forças no eixo y. Então vamos lá. Somatório das forças no eixo y é igual a zero. Então, a melhor maneira que eu vejo é a seguinte. Para não se confundir com sinais, pense assim, coloca tudo positivo e coloca tudo que vai para cima em um dos lados da igualdade e tudo que vai para baixo no outro lado da igualdade. A única força que nós temos em formação, ela está indo para cima. Então, vamos colocar aqui desse lado da igualdade, desse lado aqui, tudo que vai para cima. Então, essa força, 571,43, ela vai para cima, então ela está desse lado. Agora é o seguinte, pessoal. Além dessa força, nós temos duas barras chegando nesse nó. Só que nós estamos analisando o somatório das forças no eixo y. Se o somatório das forças é no eixo y, significa que essa barra aqui, que é a barra AC, ela não vai interferir no eixo y. Por quê? Porque ela está em cima do eixo x. Se uma força está exatamente em cima de um eixo, ela nunca vai interferir no outro eixo ou nos outros eixos, quando for um caso de forças em 3 dimensões. Logo, no nosso somatório das forças em y, essa força aqui não conta. Certo? Vou fazer um risco com lápis, porque depois a gente volta aqui. Então, pensem comigo. Se tem uma força puxando para cima, essa barra não conta, e além dessa força só tem mais essa outra barra, ora, se essa está puxando para cima, nesse nó, para equilibrar o sistema, essa barra nesse nó só vai poder estar puxando para baixo. Então, a gente já subentende que aqui está para baixo. Não sei se você consegue enxergar aqui com a caneta, estou botando uma seta para baixo, tá? Então pense o seguinte, essa barra, em uma das pontas, ela está para dentro. Então na outra ponta ela vai ter que estar para dentro também. Tá? Não existe uma barra numa ponta está para dentro e na outra está para fora. Então note que ela está para dentro. Pense assim, no nó, lembrem sempre dessa regra, para não confundir se a barra está sendo comprimida ou tracionada. No nó, é o que a barra faz. Então pensem comigo, nos nós, essa barra está se comprimindo nos nós. Se ela está se comprimindo, é porque ela está sendo tracionada. É sempre o contrário, é a lei da ação e reação. Se ela está se comprimindo, é porque alguém está tracionando ela. Então a gente já descobre que essa barra está sendo tracionada. Essa barra aqui, a barra BC. Então vamos lá. 571 para cima e essa força para baixo. O único problema é o seguinte, essa força ela não está exatamente em cima do eixo Y, do nosso eixo imaginário, correto? Que é um eixo aqui. Ih, acabei riscando, mas estou tentando fazer um eixo aqui, tá? Imagina que isso aqui é o eixo Y. Essa força não está exatamente em cima. Então a gente precisa da componente dela que está nesse eixo. A regra é muito simples, você pega essa força que você ainda não sabe o nome. Então vamos chamar ela de CB. Tá? Lembrando que a gente está analisando o nó C. Então, força CB. Ela está indo para baixo. Então, tudo que vai para baixo a gente vai colocar desse lado da igualdade. Então, vamos lá. Força FCB. FCB. A questão é a seguinte. A força de 571,43, ela apareceu limpa aqui porque ela estava exatamente em cima do eixo que a gente queria. Essa força FCB não está em cima do eixo. Notem que ela está torta. Então a gente tem que colar ela no eixo. Colar. Colar, se a gente tiver esse ângulo que faz ela colar no eixo que a gente quer, a gente simplesmente usa cosseno. Então a gente simplesmente descobre quanto é esse ângulo aqui. Vamos dar uma olhada como a gente pode descobrir. Se vocês repararem, aqui a gente vê um triângulo retângulo imaginário. Correto? Onde a gente tem um dos catetos, que é 8, e tem o outro cateto, que é 8. Correto? Esse cateto sendo 8 e 8, significa que é um triângulo retângulo com lados iguais. Como o triângulo é retângulo, esse ângulo vai ser o de 90, sempre. É o ângulo que está de frente para a hipotenusa. Como os lados são iguais, os ângulos vão ser iguais também. Ou seja, o somatório dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Como a gente já tem 90 aqui, sobra mais 90 para ser dividido entre esses dois outros ângulos.
Já que sobra 90 para dividir por 2, a gente já sabe, sem fazer cálculo nenhum, que cada ângulo é 45 graus. Certo? 45 graus desse triângulo. Como o ângulo que a gente quer é esse ângulo que está do outro lado, a gente pensa o seguinte. Esse ângulo inteiro aqui, ó, estão vendo? Ó, o ângulo inteiro formado entre o eixo X e o eixo Y tem que ser 90. Se aqui já tem 45, o resto só vai sobrar 45 também, não tem erro. Sem cálculo nenhum você já sabe que esse ângulo também vai ser 45. Voltando ao nosso cálculo, espero que a imagem não esteja muito poluída, que você esteja entendendo. Essa força está indo para baixo, só que ela não está em cima do eixo Y, que é o eixo que a gente quer. Então a gente tem que fazer a componente dela. Como a gente tem o ângulo que faz ela colar, lembrem, colar onde eu quero, quando é o ângulo que faz colar, eu uso cosseno. Estão entendendo? Então 45 graus é o ângulo que faz ela colar onde eu quero. Então eu uso cosseno. Então eu simplesmente coloco aqui na minha fórmula vezes cosseno de 45 graus. Pronto, está feita a minha equação do eixo Y. Notem que eu tenho só uma variável, que é FBC. Como eu só tenho uma variável, eu vou descobrir facilmente quanto ela vale. Primeiro, vamos ver quanto vai ser esse cosseno de 45. Muito bem. Cosseno de 45, 0,7, tá? Lembrando que eu estou arredondando, pessoal. Então, olha só, 571,43 é igual FCB vezes o cosseno de 45 deu 0,7, arredondando já. 0,7. Correto? Então, agora eu tenho que isolar o FCB. Lembrando, não precisa você isolar uma variável sempre do lado esquerdo de quem está enxergando o vídeo. Você simplesmente tem que deixar ela sozinha em algum lado. Tanto faz o lado. Então pense o seguinte, para que ficar mudando a variável de lado e mudando tudo, mudando o sinal, podendo se confundir mais? Ela já está do lado, já está desse lado e já está positiva. Só joga o que está junto com ela para o outro lado. Como é que você faz isso? O 0,7 está multiplicando ela. Logo, quando uma coisa passa para o outro lado, ela sempre inverte o que ela está fazendo. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, 571,43 sobre 0,7 é igual a FCB. Pronto, agora é só fazer essa continha. Vamos ver quanto dá aqui. 571,43 dividido por 0,7. 816,32. 816,32. Esse é o valor do FCB. Acabou a conta? Não, não acabou. Vamos voltar para a figura. A gente achou o valor do CB, da barra CB, que vai ser 800, vamos colocar aqui 816,32. Essa barra aqui. Essa barra está sendo tracionada com um valor de 816,32. Pronto. Temos essa barra. Só que a barra que a gente quer, pessoal, é essa barra aqui. Tá? É a barra AC. Então, vamos voltar para ela de novo. Agora é o seguinte, eu vou fazer um nó fora aqui para despoluir a figura. Eu vou reproduzir o nó C. Então, olhem só. No nó C, o que a gente tem? Vamos só redesenhar ele aqui. Temos o nó C. Tá? No nó C, nós temos uma força para cima. Tá? Que é essa força aqui, de 571,43. No nó C, nós temos uma força para a esquerda, com um ângulo de 45. Uma força para a esquerda, que tem um ângulo de 45 com o horizonte e com uma linha vertical. Essa força vale 816,32. Pessoal, por que ela está para baixo? Lembrem-se, nós estamos analisando o nó. Olhem no nó, é o nó C. Aqui está para baixo. Ó. Então,
vai ficar para baixo. E nós ainda temos essa barra AC. Agora prestem bem atenção. No nó C, essa barra AC pode estar fazendo força para cá, para a minha direita, ou pode estar fazendo força para a minha esquerda. Ou seja, ela pode estar se tracionando, né, se abrindo, ou ela pode estar se comprimindo. Lembrando, no nó é o que a barra faz, certo? E aqui o valor, o resultado do exercício, sempre o que vai importar é o que estão fazendo com ela. Então, essa barra ainda é uma variável, a gente ainda não sabe aqui se ela vai para a minha direita ou para a minha esquerda, tá? Não sabemos. A barra está aqui, mas ela pode estar fazendo uma força para cá, ou ela pode estar fazendo força para cá. Como é que a gente descobre isso, pessoal? Agora vem o que a gente olhou lá no início do exercício. A gente usou primeiramente o somatório das forças no Y, no eixo Y, que deu 0. E conseguiu descobrir o que a gente queria. Agora, a gente tem à disposição outro eixo ainda, o eixo X. Então, o somatório das forças no eixo X tem que ser 0 também. Vamos voltar aqui. Eixo X. Essa força de 571,43, ela está em cima do eixo Y. Então, no somatório X, ela não entra. Lembrando, quem está em cima de um eixo não entra no outro. Então, o somatório das forças em X, essa força aqui não vai fazer diferença. Ela não entra. Então, nós temos essa força, que nós temos certeza que está para o lado esquerdo, e temos uma outra variável que a gente não sabe o lado. Ora, se essa está para o lado esquerdo, a outra, para equilibrar o sistema, só pode estar para o lado direito. Então, isso que a gente não tinha certeza, agora a gente tem. Ela está para o lado direito, essa força. Agora a gente tem certeza que ela está para o lado direito. E o nome dessa força aqui, FAC, vamos chamar ela. FAC. Antes de calcular ela, a gente já tem certeza da barra, se ela está sendo tracionada ou comprimida. Porque a força, a gente descobriu que está para fora aqui, ó. FAC. Se ela está para fora numa das pontas, na outra ela também vai estar para fora. Então, lembrando, no nó é o que a barra faz. Se a barra está se tracionando, é porque estão comprimindo ela. Então essa barra está sendo comprimida. Isso a gente já descobriu, sem cálculo. E agora, fazemos o cálculo aqui, somatório das forças no X. A mesma coisa, não perca tempo colocando positivo ou negativo. Coloque um sinal de igual. Um dos lados coloca tudo que vai para um lado e no outro tudo que vai para o outro. Nesse lado aqui vamos colocar tudo que vai para o lado esquerdo. 816,32. 816,32. A questão é a seguinte, o 816 ele não está em cima do eixo X. Então a gente precisa colar ele no eixo. Esse ângulo aqui a gente já calculou, era 45 graus. Então vezes cosseno de 45 graus. Agora, não tem mais nenhuma força puxando para esse lado aqui. Agora vamos ver quem é que puxa para o outro lado, para o lado direito do vídeo. FAC, só pode ser FAC, que já está em cima do eixo, então ela aparece limpa aqui. Pronto, FAC vai ser igual ao resultado dessa conta aqui. Vamos ver quanto dá. Já fiz o cálculo direto, tá, pessoal? Vocês podem fazer em casa com mais calma. 578 aproximadamente newtons. Esse seria o resultado do FAC. Vamos ver se tem resposta para a nossa questão. Aqui, a resposta mais próxima, 571. Com certeza isso foi arredondamento, tá, pessoal? Lembrem, eu não usei todas as casas da vírgula para cosseno, para seno, então essa diferença é normal, tá, acontecer. Pode dar essa diferença em função dos arredondamentos. Então você vai lá e marca a força a barra AC está sofrendo uma força de 571 libras, certo?
está sendo comprimida. Não foi perguntado se está sendo comprimida ou tracionada, mas a gente sabe que ela está sendo comprimida. Correto? Valeu, pessoal. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em ver outros vídeos explicativos de problemas da área da engenharia, vai lá no nosso Facebook, na nossa fanpage, Professor Pablo Martins Belchor. Um ótimo final de semana a todos. Abraço.